10 passos essenciais em engenharia de atributos, Feature Engineering, parte 1. Esse é o canal DataArt, meu nome é Carlos Alex e hoje a gente vai falar sobre engenharia de atributos. Antes de falar sobre engenharia de atributos, é importante ressaltar que ciência de dados, a gente tem diversas disciplinas dentro de ciência de dados, como visualização e exploração de dados, computação e linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning. Dentro de machine learning, a gente faz muito uso da engenharia de atributos. Sobre engenharia de atributos, a gente vai falar nessa série de 3 vídeos sobre a importância, os valores faltantes, outliers, novas variáveis, deleção de variáveis, normalização e padronização, classes desbalanceadas, one-hot encoding, dados de treino e teste e a adição de outros datasets. Nesse vídeo a gente vai ter na prática aí engenharia de atributos em Python e engenharia de atributos também em R. Falando sobre a importância da engenharia de atributos, acho que uma das formas mais efetivas da gente entender a importância disso, imagina que os dados, quando a gente recebe os dados e a gente precisa construir um modelo preditivo com eles, a gente recebe os dados de forma bruta, né? Como se fosse um diamante no seu estado puro, né? Eu falo diamante porque de fato os dados são o coração de qualquer modelo de dados, né? De qualquer modelo preditivo. Só que eles chegam de uma forma bruta. Então, a engenharia de atributos vai justamente lapidar esses dados para que o nosso produto final, né, consiga fazer o melhor uso aí desse dado. Então, a engenharia de atributos, eu acho que o principal papel dela é lapidar os dados para o produto final, que nesse caso vai ser o nosso modelo preditivo. Falando aqui sobre o passo 2, a gente vai falar sobre valores faltantes. O pessoal chama muito de missing values. Tá? Falando sobre valores faltantes, imagina que você tem uma tabela onde você tem lá nome do aluno, idade, estado, série, a nota dele, né? E nessa tabela tem, por diversas razões, tem registros em que o dado não possui um valor, né? Ele fica ali como NA, né? Fica como não atribuído e ele fica em branco. E isso são valores faltantes. Tá? Então, quando a gente for falar de valores faltantes, são justamente esses valores que eu tenho o registro, mas por um acaso, alguns dados daquele registro não vieram preenchidos. E a questão é, o que a gente faz com esses valores? E a resposta é depende de diversos cenários. Eu trouxe um cenário aqui, por exemplo, imagina que você tivesse uma base de dados onde você tem 10 registros e 50% vocês podem ver que está como NA, né? Ou seja, mais de 50% está como NA. Então a gente teria que fazer alguma atividade em relação a isso. Então, falando sobre as possibilidades, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual o percentual dos valores faltantes. Imagina que eu tenho um percentual lá que é maior que 20%. Nesse caso, recomenda-se não utilizar ou deletar a coluna, porque mais de 20%, você concorda comigo que é um valor muito alto eu ter mais de 20% dos valores daquela coluna faltando? Então, assim, pode ser até um pouco perigoso, um pouco ineficaz a gente utilizar dados de uma coluna que praticamente não tem dados confiáveis, né? Mais de 20% dos dados daquela coluna estão em branco. Então, a gente não recomenda utilizar. E um outro ponto é a gente precisa investigar a causa, entender o porquê para determinado cenário, ou porquê naquela base aquela coluna está vindo com valores faltantes. Fazer essa investigação de causa raiz é importante. Agora, imagina nesse exemplo aqui onde somente
10% dos valores estão faltando, né? Aqui eu tinha colocado 10%, mas imagina que até 20% dos dados estão faltando, né? Nesse caso, eu posso, se for um dado numérico, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, preencher com uma mediana, com a média daquela variável. Por exemplo, se for idade, por exemplo, eu posso pegar a mediana ou a média da idade e preencher esses valores que estão faltando. Naquele slide anterior, onde 10% dos registros estavam faltando, eu poderia preencher com a média de idade. E lógico, a gente tem que investigar a causa, o porquê que aquele registro veio vazio. Se eu for fazer isso, aquele mesmo registro, eu peguei a mediana, que era 37, repara agora que aquela coluna não está mais com valor NA. Eu assumi o valor mediano para aquela coluna. E quando for um valor categórico, por exemplo, repara aí que a grande maioria dos registros era a cor do carro, né? E eram cinza ou branco. Se tiver vazio, como a gente está tratando aqui de 20% dos dados vazios, o que a gente pode fazer? A gente pode preencher com um valor categórico médio, né? E, lógico, também investigar a causa. Se eu for preencher com valor categórico médio, eu vou chegar à conclusão que eu deveria preencher um registro com cinza e outro com branco. É uma das formas também de se fazer. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, menos de 2% dos registros estão em NA, eu posso deletar aquela linha, porque é um valor, aquilo não vai afetar o meu modelo, ou eu posso preencher com os valores medianos ou médios. Então, deletar a linha, se não for uma quantidade muito grande de registros, eu posso fazer também a deleção, pode ser uma boa saída. E investigar a causa. Reparem que investigar a causa é mandatório em todos os casos. Olhando para o passo 3, pessoal, a gente vai falar sobre valores extremos, né, que a gente chama de outliers. O que é um outlier? Só para contextualizar, imagina que eu tenho uma visão de quantidade de livros lidos anualmente por idade. Eu tenho lá uma certa correlação, só que eu tenho um valor ali que é muito diferente dos outros. Repara que ele segue um padrão, ele está totalmente distante dos outros. E isso é um valor extremo. Eu tenho aqui uma comparação de horário do dia por valor da transação bancária. Eu tenho umas transações ali que são nos horários e nos valores específicos, mas todos os registros que eu tenho são bem próximos, só que eu tenho um registro que ele é estranho, porque ele é distante demais dos outros. Isso a gente chama de valor extremo. E uma das formas muito efetivas da gente saber se aquilo é um outlier, se determinado registro é um outlier ou não, a gente pode utilizar uma ferramenta chamada boxplot, ou diagrama de caixa. Eu particularmente gosto muito dessa solução porque ela é de fácil compreensão, né? Imagina que essa caixa, aquele traço ali central seria a nossa mediana, a gente vai chamar de Q2, né? O segundo quartil. Eu tenho o primeiro quartil, que seria a base de baixo ali da caixa, e eu tenho o terceiro quartil, tá? Até aí, tudo bem, só que eu tenho para medir se realmente um valor se ele está fora do padrão ou não, eu faço um cálculo para baixo do quartil 1, eu posso fazer o cálculo de 1,5 vezes o Q3 menos o Q1, né? Então, se eu tenho um valor que ele está, mesmo assim, mais distante, mais abaixo disso, ele vai ser um outlier. E a mesma coisa eu faço para o lado de cima. Se eu tenho acima do Q3, eu faço 1,5 vezes a distância do Q3 para o Q1, e mesmo assim determinado valor está acima disso, ele também é um outlier. Ele se encaixaria ali em cima, no caso, né? Ali aqueles sinais de asteriscos eu coloquei justamente para exemplificar registros que ficariam fora desse limiar. Eu vou trazer um exemplo aqui, vai ficar mais claro, tá, pessoal? O boxplot eu também posso ter uma visão vertical dele. Particularmente eu até prefiro porque realmente mostra
os valores mais abaixo até os valores mais acima. E repara que o cálculo em si, a indicação ali do que é a mediana, o que é o quartil 1, o quartil 3 não mudou, tá? E também o cálculo é o mesmo. 1,5 vezes a distância do Q3 para o Q1. Na prática, imagina que eu tenho aqui a idade, né? E como que ficaria aqui, como que eu preencheria esse box plot com esses registros? A minha mediana, se eu for olhar para esse conjunto de dados, a gente sabe que é 21,5, pode colocar aí no Excel que vocês vão chegar nesse número. O meu Q1, meu quartil 1 vai ser de 18,7, o meu Q3 vai ser de 24,2 e acima ali do Q3 eu faço o cálculo de 1,5 vezes a distância do Q3 para o Q1 é de 5,5, né? Então 1,5 vezes 5,5 dá 8,25. E embaixo aqui eu faço a mesma coisa também, vai dar 8,25, né? O cálculo é exatamente o mesmo. E em números, como que isso ficaria? 8,25 mais 24,2, que é o limite ali do Q3, a gente chega nesse novo limite aí que é de 32,45. E o limite lá embaixo é de 10,45, né? Que é 18,7 menos 8,25. Como que esses registros se encaixariam no nosso box plot? Vocês podem ver, por exemplo, que o 18 ele ficaria ali um pouco perto do Q1. O 2 ele é um outlier, ele ficou lá embaixo do 10,45. Ele de fato é um outlier. O 20 fica ali perto da mediana, o 22 também, o 23 um pouco acima, já perto ali do Q3, o 19 ali perto da mediana, o 21 também vai ficar, o 22 um pouquinho acima, 35 é um outlier, ele está acima de 32,45. E o 28, repara que ele é um valor bem elevado, mas ele não é considerado um outlier nesse caso. Tá? Ele ainda está dentro daquele limiar. E o que os outliers significam? Eles podem ser oportunidades, por exemplo. Se você tem transações bancárias e você identifica alguns outliers, isso pode ser uma fraude, ou pode ser uma oportunidade de negócio, ou da mesma forma pode ser um risco. Então, assim, deletar outlier, eu acho que você pode até deletar um outlier, mas isso tem que vir depois de muita análise, né? É requerido que você realmente entenda o porquê do valor extremo. E também um outlier pode ser um erro na base. Imagina aí que você tem essa coluna de idade, né? Você tem todas as idades e de repente você se depara com um registro com o número 1980 e outro 1981. Faz sentido alguém ter 1980 anos? Não. Muito provavelmente ali foi colocada o ano de nascimento da pessoa, né? Então você tem que fazer essa interpretação também. Falando sobre o passo 4, pessoal, sobre criar novas variáveis a partir de variáveis já existentes, eu vou trazer alguns exemplos aqui, como que isso funciona. Antes de mais nada, isso enriquece o modelo, né? Então você acaba enriquecendo o modelo com informações que estavam escondidas atrás dos dados. São informações que existiam lá, mas não estavam tão claras, né? Então daí a importância de você criar essas variáveis a partir de variáveis que já existam. Imagina aqui que você tem a idade da pessoa, a cor do carro dela, o tipo do carro, a quantidade de filhos menores de 16 anos e se ela visitou o site da montadora nos últimos 15 dias, né? Até aí, ok. Então você pode, por exemplo, adicionar colunas, por exemplo, eu quero saber se essa pessoa tem carro pequeno ou médio e uma família grande. Então você ali já sabe que essa pessoa muito provavelmente ela não está tão feliz com o padrão de carro que ela tem, né? E imagina que a segunda coluna ali que eu criei, que ela tem carro pequeno ou médio, tem uma família grande e ela visitou o site da nossa montadora, ou seja, ela além de estar insatisfeita com o seu carro atual, ela está procurando o nosso carro, né? Ela está procurando saber, entender quais os carros que a montadora está oferecendo. Então, muito provavelmente, essa pessoa é uma pessoa suscetível para que eu venda
né, um carro maior para ela. Então, aqui eu peguei 2 exemplos que estão ali em rosa, onde a gente enriqueceu os nossos dados com informações que já existiam no nosso banco de dados. Aqui eu vou trazer um outro exemplo, por exemplo, sobre atrasos de voos. Eu tenho a data do voo, o horário, companhia aérea e se ele atrasou ou não. Eu queria identificar ali o porquê que os voos estão atrasando. Só que dessa forma, vocês concordam comigo que olhando de forma nua e crua para a tabela não está muito claro, né, o que pode ter acontecido? Então imagina o seguinte, a gente pode adicionar essas colunas, por exemplo, quero saber o dia da semana, quero saber a hora do dia, ou eu quero saber mesmo um range de horas. Repara que com range de horas eu já consigo identificar que de segunda e quarta, no range de 17 a 19 horas, eu estou tendo muitos atrasos nos voos, né? E são em companhias aéreas distintas. Então, o que isso pode ser? Talvez alguma falha operacional no aeroporto, uma lotação ali de voos naquele horário. Então, a partir daí, ó, eu criei essas colunas e eu já consigo, de certa forma, deixar mais claro o que está acontecendo, né? Eu já facilito a vida tanto de quem está analisando esses dados quanto do meu modelo preditivo. Agora a gente vai para a prática, né? Tanto em Python quanto em R, e a gente se encontra lá. Oi, pessoal, tudo bem? Chegando aqui na nossa aula prática, fazendo engenharia de atributos utilizando Python, eu vou utilizar os pacotes do Pandas, né? Praticamente para eu conseguir trabalhar aí como se fosse um Excel, né? Com esses dados, o NumPy aqui para para tudo que envolve matemática, também o pacote de data frames do Pandas e o Seaborn para alguns gráficos, né? Eu vou baixar os pacotes, minha máquina não é uma máquina tão poderosa assim, vai demorar alguns segundos, né? Sempre que tiver com esse asterisco aqui é que o processamento ele tá ocorrendo. Já terminou, então ele já baixou os pacotes. A gente vai utilizar um arquivo que a IBM disponibilizou lá no Kaggle e eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse arquivo, tá? Eu criei um data frame chamado data. Ele tem 1.400 registros, 35 colunas. São dados sobre os colaboradores de uma empresa, tá? Então você tem lá o quanto que essa pessoa viaja, quanto que ela ganha por dia, o departamento, a distância de casa, a educação que ela tem, o ID dela como funcionária. Então, assim, tem inúmeras informações sobre os empregados, tá? Aqui a gente tem esse comando aqui, eu crio uma tabela. Pessoal, se vocês precisarem do script, inclusive, depois eu mando para vocês, basta me escrever, pedir aí no comentário que eu mando isso para vocês por e-mail, tá? Posso mandar o arquivo, enfim, o script ele está bem comentado. Eu vou criar essa tabela aqui para mostrar para vocês quanto que a gente tem em percentual, né? E também em quantidade de valores faltantes, né? Repara que eu tenho por o número de Number Companies Worked aqui, tenho 527. Se tratando de um arquivo de 1470 registros, eu estou falando que mais de 35% dos meus registros estão em branco, né? Então é um valor muito alto. A idade também eu tenho menos de 1% dos registros estão com valor em branco. Tenho o marital status também está com quase 0%, mas eu tenho 7 registros em branco. Então a gente vai precisar tratar esses dados. Para o Non-Companies Worked, como o valor é muito alto de registros em branco, eu não vou trabalhar com essa coluna, tá? Então eu vou fazer um data.drop, vou fazer um drop nessa coluna aqui, eu vou tirar essa coluna, tá? Em seguida aqui, o age, eu vou dar um describe aqui no age para entender um pouco mais essa variável. O valor mínimo 18, o valor máximo 1996. Pessoal, ninguém tem idade de 1996, certo? E 1996 é talvez o ano de nascimento da pessoa. Então a gente vai ter que tratar isso daqui. A gente também tem os quartis aqui, mas de antemão já vejo que está um pouco estranha essa variável.
Eu vou preencher os valores que estão em branco, que são 11 valores, né? Que a gente sabe que estão em branco, eu vou preencher com a mediana, tá? Então aqui eu já vou rodar, rodei a mediana. Aquelas linhas do Marital Status que tá são 7 linhas, essas 7 linhas aqui que estão em branco, eu vou deletar, tá? Eu não vou fazer nenhum tratamento, eu vou deletar as linhas, eu não vou deletar a coluna, tá? Então eu vou fazer um data drop, eu vou utilizar o data.lock do Marital Status quando tiver nulo, tá? Então eu vou fazer isso. Eliminei aqui e vou fazer novamente um check aqui dos meus valores NA, eu não tenho mais valores NA, tá? E se eu dar um data shape aqui, eu vou verificar o formato dele. Antes eu tinha 1470 registros, agora eu tenho 1463, porque eu tenho 7 registros a menos. Lembra que o Marital Status, a gente deletou as 7 linhas que estavam em branco com aquele valor. E eu também deletei uma coluna, né? Antes eu tinha 35 colunas, lembra? Se vocês olharem aqui no começo eu tinha 35 colunas, e agora eu tenho somente 34, tá? Deixa eu baixar aqui, somente 34. Aqui a gente vai trabalhar também com os valores extremos, que é o passo 3. Com isso daqui eu consigo verificar os valores de todas as variáveis, só que realmente não ajuda muito olhar dessa forma. O age, deixa eu... Opa! Eu vou trazer aqui um gráfico, pessoal, onde eu coloquei todas essas variáveis numéricas aqui. Eu vou plotar isso no único gráfico, eu vou cruzar, eu vou tentar entender se elas estão de certa forma correlatas umas com as outras. Só que como esse gráfico ele é do Seaborn e ele é um gráfico bem elaborado, ele vai demorar um pouco para processar. Tá? Olhando assim, esses gráficos aqui estão ok, só que quando eu olho tudo que envolve age, tá muito estranho, porque repara que o age aqui, ó, tem uma alta concentração aqui, só que eu tenho alguns valores extremos aqui. A mesma coisa quando eu comparo o age com essa variável aqui, que é o daily rate, repara que eu tenho uma grande concentração aqui, mas eu tenho valores extremos aqui, ó. Para todas as variáveis, eu tenho alguns ages que são valores extremos. Isso está estranho, está muito estranho, tá? Esse gráfico não está normal. Pode reparar aqui também que são os outros gráficos, se comparados com age, repara que eles estão estranhos. Eles estão com uma alta concentração em um canto e tem alguns valores extremos aqui. No restante, bastante uniforme, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um describe aqui no age para entender como que está essa variável. Eu tenho um valor máximo de 1996, então assim, a gente vai ter que corrigir isso daqui, tá? O que eu já sei de antemão, eu dou um valor unique aqui, ó, eu consigo entender os valores únicos que estão dentro da base, tá? Como se eu estivesse dando um distinct na base. Então eu tenho 1990, 1996, 1970, isso não são idades, isso são anos em que as pessoas nasceram. Então a gente vai substituir esses anos pelas idades, tá? Eu fiz uma conta de 2020 menos 1990, dá 30, 2020 menos 96 dá 24 e assim por diante. Então eu faço o replace desses valores, tá? Eu estou assumindo que é isso, tá? Importante quando a gente assume esse tipo de coisa, é importante a gente deixar documentado. Agora o meu valor máximo é 60, faz sentido, né? Um colaborador ter o valor 60. Eu vou agora... tem até uma observação, reparem que a média está muito mais próxima agora da mediana, né? que era por volta a média agora está 36, a mediana, aliás, a média está 37, arredondando aqui está para 37, e a mediana está em 36, então está bem próximo. Vou olhar novamente aquele gráfico, ele vai demorar um pouquinho para rodar, mas vocês
legal que vocês vão ver o efeito, né? Aqui, ó, repara que agora tudo que é comparado com a variável age, a própria variável age, repara que ela já obedece quase uma distribuição normal. Os gráficos já começam a fazer muito mais sentido, né, quando se comparados uns aos outros. Então a gente solucionou esse problema. Aqui a gente vai fazer um box plot, pessoal, da idade, né, por departamento, para verificar se a gente tem ainda valores outliers. A princípio não temos. Da idade por educação a gente vai ter alguns outliers, mas aqui o ideal é sempre a gente analisar o porquê. E aqui basicamente eu faço análise de outros outliers, né? Então esses valores extremos é o que eu comentei no vídeo. É sempre bom a gente entender o porquê desses valores extremos. Isso podem ser oportunidades, podem ser riscos, mas esses valores devem ser analisados. Eu já vou pular aqui para o próximo passo, que eu crio que é o que? A gente criar variáveis a partir de variáveis que já são existentes. Eu crio, por exemplo, uma variável chamada alta distância, onde se a pessoa leva mais de 10 km para se locomover de casa até o escritório, ela vai se classificar como alta distância. Eu crio um gráfico aqui, né, mostrando, ó, pessoas que... Tenho quase 500 pessoas que se encaixaram em alta distância, né? Jovens talentos são pessoas com menos de 25 anos. Eu vou fazer um gráfico aqui também mostrando quais são esses talentos. Eu tenho 95 jovens aqui que são jovens talentos. Eu tenho mulheres que fazem muitas viagens, onde eu peguei o gender igual female, e o business travel são pessoas que viajam constantemente. E aí eu já tenho então a informação de mulheres que viajam bastante, né? São 117. E também fiz um gráfico aqui, eu vou fazer um gráfico onde eu tenho a geração, né? A geração da pessoa, se ela é da geração Z, da geração Y, da geração X, se ela é um baby boomer. Eu fiz essas classificações aqui, lembrando que o script, pessoal, é só me pedir, eu passo para vocês por e-mail, tá tudo bem detalhado, bem escrito. E aqui é mesmo a ideia, mostrar para vocês um exemplo de criação de variáveis a partir de variáveis que já existiam, tá? Muito obrigado, e agora a gente vai verificar lá no R como que a gente faz também essas engenharias de atributo. Oi pessoal, dando seguimento aqui ao nossa aula prática, aqui no R eu vou utilizar o pacote do dplyr, vou utilizar o pacote do Caret, que eu vou trabalhar aqui com os gráficos utilizando o ggplot. A base que eu trouxe aqui como exemplo, é uma base que a IBM disponibilizou lá no site do Kaggle, e eu vou criar um data frame. Repara que é o seguinte, esse data frame tem 1470 registros, mais de 35 colunas, e são informações sobre empregados de uma empresa, né, sobre os colaboradores de uma empresa. Então dá pra gente brincar um pouco aqui com engenharia de atributos. O primeiro passo aqui eu vou verificar se eu tenho valores NA, né, valores faltantes para essa base. Repara que eu tenho o nome das variáveis, né? A grande maioria está com valor false, tá vendo? False, que quer dizer o quê? Que não tem valores faltantes para essas variáveis. Porém, a variável age e a variável non-companies worked também está como true, ou seja, tem valores faltantes para essas duas variáveis, tá? E qual quantidade? Então eu utilizo um call sums, ponho esse is, na e o nome do data frame, eu vou saber a quantidade de valores faltantes por coluna. Para age eu tenho 11 registros, para essa outra coluna aqui eu já tenho 527. 527, pessoal, fazendo uma regra de 3, corresponde a 35% do total de registros, né? Lembrando que eu tenho 1470, né? Então vocês concordam comigo que essa coluna aqui está com muitos valores faltantes? Então o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai deletar, né? Eu vou jogar dentro do data frame, eu vou fazer um subset do próprio data frame, só que eu vou eliminar esse "-c" aqui, eu vou eliminar essa coluna
number companies worked. Então vou clicar aqui e vou eliminar esse cara. Tá? Vou dar um summary só para ver os detalhes estatísticos da coluna de age, para eu verificar a média e a mediana. Tá vendo? A média 40, a mediana 36. Tá? Eu acho que elas estão um pouco distantes. Eu vou utilizar a mediana para substituir aqueles 11 registros que estão faltando lá no age. Tá? Eu vou criar aqui a mediana de idade, né? Essa variável. Vou utilizar aqui a mediana. Vou jogar dentro lá da coluna age para os valores que estão faltando. Eu vou jogar a mediana de idade. Então eu vou fazer isso. Preencher. E agora eu vou verificar novamente os valores que estão faltando. Repara que está tudo zerado agora, não tem mais valores faltantes, tá? Vou dar uma olhada aqui no... Repara que eu tenho uma coluna a menos, né? Antes eu tinha 35 colunas, agora eu tenho 34. Né? A gente eliminou uma coluna. E quando eu tinha dado uma olhada lá no summary do age, repara o seguinte, pessoal, tem algo estranho aqui, ó, porque tem um valor máximo de 1996. Ou seja, quem que vai ter a idade de 1996 anos? Tá errado isso, né? Muito provavelmente o que aconteceu aqui é que foi cadastrado, ao invés de ser cadastrada a idade da pessoa, foi cadastrado o ano de nascimento da pessoa. Isso está errado. Como eu já sei que tem registros, eu vou dar um valor unique aqui, ó. Eu consigo verificar através desse comando todos os valores existentes para essa coluna. Então tem valores aqui, ó, 1990, 1996, 1970, que são valores que eu estou assumindo que ao invés de ser colocada a idade da pessoa, foi colocado o ano de nascimento dela. Então a gente vai substituir aqui, vai fazer uma conta de subtração, né, de 2020 menos 1970, 1990, são 30 anos, e assim por diante. Aí eu vou substituir esses valores, ó, quando for 1990, substituo por 30, quando for 96, substituo por 24, e assim por diante. Vou fazer Fiz, e repara que agora o valor máximo é 60, realmente faz sentido. A mediana e a média também parecidas agora. E aqui, pessoal, mostrando lá como que faz o boxplot no R, que lá na nossa apresentação a gente falou sobre o boxplot como ferramenta de pegar, né, esses outliers, esses valores extremos. A gente vai entender se tem algum outlier, né? Então eu vou utilizar aqui deixa eu só comprimir um pouco minha tela aqui. Para a gente conseguir ver o gráfico. Então eu vou fazer um boxplot do número total de anos trabalhados por educação, tá? Eu vou fazer então aqui a gente consegue visualizar, tem bastante valores extremos, aí novamente a gente tem que analisar caso a caso, tá? Também vou fazer uma do total de anos trabalhados por departamento, tá? Também é uma verificação válida, né? A gente também tem valores extremos, precisaria entender o que é isso, o porquê disso. Eu posso fazer também um boxplot sobre o tempo que a pessoa ocupa naquele cargo por educação, né? Então eu jogo o eixo educação, eu tenho 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tenho aqui os tempos por educação. Aqui eu fiz pelo employee count. Employee count é uma variável que tem somente o valor 1, né? Então por isso que a gente só tem aqui um boxplot. Eu tenho alguns valores extremos aqui também, precisam ser analisados. Pessoal, aqui criando novamente as variáveis, a gente criou essas variáveis lá no Python, está criando aqui também no R. Eu crio uma variável chamada autodistância para as pessoas que gastam mais de 10 km por dia em deslocamento, né? Então faço um case, utilizo também a opção mutate, tá? Lembrando que todos esses scripts, basta vocês me pedirem, me mandar um e-mail ou pedir aí nos comentários, eu envio para vocês.
criei a variável e agora eu vou criar um gráfico mostrando para vocês como que ficou. Deixa eu arrastar aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho, para pessoas que percorrem altas distâncias eu atribuí o valor 1, para pessoas que não percorrem eu pus o valor 0, você vê que tem quase 500 pessoas. Também vou criar uma variável ali chamada jovens talentos, onde eu tenho jovens que eu considero com menos de 25 anos, eu vou considerá-los como jovens talentos. Faço a criação dessa coluna, né, dessa variável, faço um gráfico também só para pegar os resultados. E também agora eu vou, aqui embaixo eu também criei uma variável que são de mulheres que viajam bastante, né? Digamos que eu quisesse analisar esse tipo de informação, então eu vou criar, ou seja, eu consigo criar uma variável baseada no resultado de uma ou mais variáveis, né? Então eu consigo fazer isso também. Aqui embaixo, aí eu, enfim, mostrei o gráfico para vocês, né? Como que fica, o comando do gráfico, precisei alterar pouca coisa. Aqui embaixo eu vou criar uma variável já baseada na geração, né? Eu tenho pessoas de diferentes idades, né? Então vou criar, por exemplo, as pessoas que têm de 18 a 21 anos, elas vão ser classificadas como geração Z. Pessoas de 22 a 36 vão ser classificadas como geração Y. Depois eu tenho a geração X, né? E por último, né, as pessoas que são os baby boomers, são pessoas que nasceram logo depois da Primeira Guerra. E aí eu fiz esse case aí com essas 4 cláusulas e agora apresento o gráfico aqui de gerações. Então, pessoal, basicamente assim, eu mostro aí o quão rico pode ser essa questão de gerar novas variáveis e o quão é interessante esse trabalho de engenharia de atributos, e também é bastante simples no R fazer esse tipo de trabalho. Pessoal, após a prática, a gente vai chegar aqui na parte final do nosso vídeo. A gente vai falar sobre o mapa mental, né? uma revisão aí do que a gente viu, ciência de dados. A gente tem visualização e exploração de dados, computação em linguagem de programação, matemática e estatística, negócio, machine learning, engenharia de atributos, e a gente falou da importância, falou dos valores faltantes, dos outliers e das novas variáveis, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre deleção de variáveis, normalização e padronização, classes desbalanceadas, one-hot encoding, dados de treino e de teste, e também sobre a adição de novos datasets. Novamente, muito obrigado por terem visto o vídeo, isso é um grande incentivo para o canal. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Ao curtir o vídeo vocês estão ajudando com que esse vídeo chegue para mais pessoas, então acho que é bastante útil a gente compartilhar esse conhecimento. E, se possível, se vocês gostarem do tema, se inscrevam no canal, isso também ajuda bastante.